Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa web rádio Sertão Oeste. E como já foi anunciado aqui na nossa programação, lembrando que nós estamos dentro do programa Hora da Alegria, né? Daqui a pouco você vai conferir as melhores piadas aí com Tom Cavalcante, Tiririca e muito mais. Mas vamos lá hoje para a apresentação do meu TCC, né? Quando eu fui procurar um tema para me falar, né, eu realmente, depois de tudo aquilo que eu tinha vivenciado nos estágios, eu não poderia deixar de falar sobre a pobreza, a superação da pobreza, né? O que o Brasil tem feito realmente, né, para superar a pobreza, né? Então, eu no meu trabalho do TCC, trabalho de conclusão de curso, eu apontei os principais caminhos que o país está seguindo, trilhando, né, através dos programas de transferência de renda, assim também como eu contei um pouco da história de como começou, que a pobreza, ninguém nasce pobre, a pobreza é uma condição humana, né? Uma condição imposta pela própria sociedade, através do que? Através do modelo capitalista de produção, né, que existe na sociedade. Então, eu defendo veemente aqui no meu trabalho, no meu TCC, né, que o culpado hoje, né, de tudo isso que nós estamos passando, das desigualdades sociais, é sim do sistema que nós vivemos, do sistema econômico que nós estamos inseridos, não é isso? Então, no meu trabalho eu trago uma abordagem, né, sobre o tema que é bastante importante, que é a superação da pobreza no Brasil, né? O que o país tem feito, né, gente? Eu vou ainda apresentar este trabalho ainda, né, na faculdade, vou defendê-lo, né? E eu vou ler aqui para vocês um pouco aqui dele, né? Do período colonial até as políticas hoje atuais de transferência de renda, né, no Brasil. Então vamos lá. A introdução eu coloquei o seguinte: a questão social, como sabemos, é o objeto de estudo do serviço social, bem como as transformações ocorridas na sociedade durante os tempos. Através dessas observações, é possível encontrar a gênese da pobreza em território brasileiro, com estudos que abordam o assunto sem filtros, com a finalidade de dar uma resposta à própria sociedade e ao Estado. E olha que ultimamente falar sobre a pobreza, né, se tornou rotina entre as pessoas, principalmente na comunicação em massa. Através do rádio e da televisão, cidadãos comuns têm acesso a notícias no âmbito social envolvendo violência, desemprego, fome e guerras. E no meio dessas mazelas encontramos a pobreza, como sendo um círculo que engloba todas as demais. É inevitável ocultar esse problema, sendo uma expressão típica entre os habitantes dessa terra. Um país que está inserido abaixo da linha imaginária dos países subdesenvolvidos não pode afirmar que esse problema veio através do desenvolvimento econômico. É claramente divergente esse pensamento, visto que estou tratando de desenvolvimento humano e não de crescimento do capitalismo. Porque eu começo com essa introdução do TCC, porque dá a impressão que o crescimento econômico das cidades, né, dos capitalistas, dos empresários, dá a entender que é um crescimento humano e não é. Né? Por quê? Porque há pessoas, o crescimento humano é quando o coletivo cresce junto. Né? Então, enquanto houver pobreza, né, enquanto houver fome, não há desenvolvimento. Né? Nós vemos aí cidades com altos prédios luxuosos, né? Mas quem mora nesses prédios? Né? Poucas pessoas, aquelas que têm dinheiro é que moram, né? Tu não pode dizer que uma cidade é rica por ela ter muitos prédios altos, concorda comigo, né? Então, assim,
a pobreza é uma condição que eu já falei, né? E antes, o que eu defendo muito aqui no meu trabalho é que ninguém nasce pobre. Pobreza para mim não é você não ter dinheiro, pobreza é você não ter o que comer, né? E nós enquanto seres, né, seres que convivem no meio ambiente, nós temos aí à disposição uma gama de recursos, né, naturais na qual nós podemos se fartar, né? Nós temos, vamos para as florestas, nós temos as frutas, nós temos a água do rio, nós temos os peixes, não é isso? Até aí tudo bem. Com tudo isso que nós temos que a natureza nos oferece, nós somos ricos. Agora o problema é quando o capitalismo entra nessa trajetória, entendeu? Por quê? Porque o capitalismo ele vai o quê? Ele vai explorar a natureza e vai explorar as pessoas, entendeu? E no mesmo momento que o capitalismo ele explora a natureza, ele torna as pessoas dependentes das empresas, dos ricos, dos empresários, né? Isso dependentes até para comer aquilo que a natureza lhe dá gratuitamente. Você está me entendendo? Gratuitamente. Se eu tenho um pé de manga, entendeu? No meu quintal, e de repente meu vizinho toma conta desse pé de manga e agora está me cobrando para mim poder, né, comer aquele fruto, ou eu tenho que prestar algum serviço para o meu vizinho para me comer aquele fruto que está ali, né? Então o capitalismo é isso, né? Os índios não são pobres, os índios são ricos, porque eles têm ali tudo o que eles precisam, eles têm ali na natureza, né? Eles têm tudo ali. Então, o que eu quero debater aqui no meu TCC, né, é realmente isso, é que a pobreza no Brasil, ela tem um início. Realmente a pobreza ela se inicia com a chegada, né, dos portugueses aqui no Brasil. Porque eles começaram a trazer o quê? Trazer produtos do capitalismo, joias, especiarias, não é isso? Começou a introduzir o capitalismo aqui no Brasil a partir desse momento, do momento que as caravelas dos barcos, né, chegaram aqui nos mares do Brasil, e eles trouxeram tudo aqueles ouros, aquelas pedras preciosas, aqueles instrumentos da Europa, da antiga Europa, da Europa velha, do velho continente, para que introduziu na nossa cultura, não é isso? Então, assim, a partir daí os índios passaram a ter doenças desconhecidas, né? A partir daí começou a exploração dos bens naturais aqui do Brasil e os índios, coitados, e os escravos foram obrigados a trabalhar, né, para os portugueses. E de repente, diante daquela falta daquele recurso da natureza que começou a ficar escasso, o peixe fica escasso, as frutas das árvores ficam escassas, acaba, né? Os ricos que exploram, eles vão ficar ali com as reservas dele, né? E vai passar o quê? A vender aquilo dali. E nós vamos passar o quê? A ficar dependentes. Vocês estão me entendendo? Né? Então nós nascemos livres, né? Então, portanto, tudo o que é aqui do Brasil é nosso. A regra era para ser essa. Tudo que é produzido é para ser distribuído entre a população. Né? Só que a gente não vê isso hoje em dia, né? Então é importante o desenvolvimento econômico das cidades, mas muito mais importante é também o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das pessoas, né? Então é muito interessante esse tema e é muito polêmico também, né? Isso porque realmente mexe, né, com o pensamento das pessoas. Umas vão concordar, outras vão discordar. Umas vai dizer que o problema da pobreza no Brasil é a corrupção, é os partidos políticos, né? E outros vão dizer não, não é assim, é assim. E nós ficamos nessa, né? Sem saber realmente o que fazer, né? No meu TCC, que vai ser apresentado dia 4 de dezembro, né? Se Deus quiser, vou apresentar esse meu TCC, vou defender esse meu tema, né?
lá na escola, no prédio da Unopar, da Universidade Pitágoras de Unopar, né? Então, desde já eu quero convidar vocês a estarem lá, quem quiser se sentir à vontade para ir acompanhar o meu trabalho lá, o tema que eu vou defender, pode sentir à vontade, né? Então, eu coloquei aqui logo no início do desenvolvimento do meu trabalho, eu coloquei a seguinte citação, né? Do que é colonialismo? Colonialismo é a política de exercer o controle ou a autoridade sobre um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar ou por representantes do governo de um país a qual esse território não pertencia, contra a vontade de seus habitantes, que muitas vezes são desapossados de parte dos seus bens, como terra arável ou de pastagem, e de eventuais direitos políticos que detinha. Vocês estão entendendo? Né? Então esse autor aqui ele confirma comigo, né? Collins, que é o autor que defende, né, que traz esse conceito de colonialismo, ele vem a concordar comigo, porque o problema da pobreza hoje, em todos os continentes que estão... Lembra que no início eu falei da linha imaginária da pobreza, né? Que existe essa linha imaginária, né? Então, pegando dos Estados Unidos até o Japão para cima, são países ricos, desenvolvidos. E pegando do México até a África, passando pelos países ali da Ásia para baixo, são os países subdesenvolvidos, são os países que estão em desenvolvimento, os países pobres, né? Então, por que é que esses países eles são pobres? Porque eles foram explorados, né? Porque o colonialismo, né, dizimou a riqueza, comeu os bens, né, dessas terras, comer os bens desses povos. Vocês estão me entendendo? Então é isso que eu quero falar no meu TCC, entendeu? Isso que eu defendo é que a pobreza, ninguém nasce pobre, a pobreza iniciou-se no mundo através da exploração, do colonialismo, né? E voltando aqui para o Brasil, isso é muito explícito, porque o nosso país ele tem é, uma marca histórica terrível de escravidão, de exploração, de corrupção, não é isso? Então tudo isso que nós vemos hoje, as favelas, gente morando em casas de palafita dentro de esgoto, não é isso que nem a gente vê, principalmente lá em São Paulo. Dizem que é a cidade mais rica do mundo, mas é rica para poucos, né? Enquanto que a grande maioria das pessoas não tem nem onde dormir, não é isso? Então, veja que tudo isso é fruto, né, da exploração lá atrás, né, e da implantação mais na frente do capitalismo, não é? Então nós temos que o que pensar o seguinte, que nós estamos sobre um sistema exploratório, né? Então é aí onde a gente vai começar a pensar, a raciocinar, né? Então a gente teve, depois que o colonialismo se instalou aqui no Brasil, né, a família real e tal, né, a gente vai ter o que? A escravidão dos índios, a escravização dos próprios escravos que vão trabalhar nas canas de açúcar, né? E aí você sabe toda a história como é, né? Então, o que eu quero também trazer no meu trabalho, no meu TCC, que eu vou defender também bastante, é a questão do que os países têm feito, né, para combater a pobreza, a extrema pobreza no Brasil, não é isso? E eu trago uma informação interessante no meu trabalho, que é o seguinte, é a comparação, né, de países que são socialistas, que têm governos populistas, aqui na América do Sul, como o Uruguai, como a Colômbia, a Bolívia, a comparação entre eles e dos programas que eles têm, que são muito parecidos. Então, o México tem o Tecoporã, né? Aliás, o México tem o programa Prospera, na verdade, né? O Paraguai tem o Tecoporã, e o Uruguai tem o programa dele, o Brasil tem o Bolsa Família. E é interessante que esses governos socialistas populistas, eles têm um modelo específico de
combate à pobreza, que é a distribuição de renda através de programas de transferência, né? Transferência de renda. Então é interessante que também eu trago essa abordagem, né? E eu também apresento no meu trabalho grandes exemplos aqui de superação da pobreza aqui no nosso sertão. Por exemplo, a cidade de Petrolina é um grande exemplo, porque lá, né, através do Rio São Francisco, tem vários projetos de irrigação, não é isso? Então consegue empregar muita gente, não é isso? Então muitas pessoas trabalham na agricultura irrigada, né? Tem também a questão da nossa região do Araripe, que produz gesso, que também emprega muita gente nas fábricas de gesso. Então, eu trago também no meu trabalho é, essas conquistas de superação da pobreza que nós temos, né? Mas, infelizmente, nós sabemos que ainda nós precisamos muito melhorar, né? Melhorar muito no quesito que é a superação da pobreza. No meu trabalho, eu defendo veemente a transferência de renda, né? E defendo mais a ampliação desses programas de transferência de renda, né? Bem como eu defendo também a ampliação de mais educação para as pessoas, de um acompanhamento financeiro para os usuários desses programas de transferência de renda, não é isso? É, então, gente, eu quero assim que vocês é, entendam o seguinte: eu estou defendendo a transferência de renda, né? Eu estou defendendo no meu trabalho que a pobreza se instalou no Brasil a partir da exploração do colonialismo, não é? E eu estou mostrando o que foi feito já pelo país, né? As várias obras, a transposição do Rio São Francisco e tantas outras obras, né, que os governos aqui do país, do Brasil, fez para superar a pobreza, né? E também eu falo no meu trabalho o que é que eles precisam fazer para melhorar ainda mais, entendeu? Mas isso, se você quiser saber, você pode acompanhar a apresentação do meu TCC, que vai ser dia 4 de dezembro, lá na Unopar. Sinta-se à vontade, tá? Você, ouvinte da Web Rádio Sertão Oeste, é mais que convidado para estar comigo lá, tá? Então, gente, isso foi um pequeno resumo do que eu vou defender, né, do meu trabalho, né? O meu trabalho ele tem o seguinte tema, que é a superação da pobreza no Brasil, né? A superação da pobreza no Brasil. E tem aqui um subtítulozinho que eu botei, que no momento eu esqueci, deixa eu procurar aqui. E os desafios no combate à miséria. A superação da pobreza no Brasil e os desafios no combate à miséria. Então é isso, gente. Você continua aí com o programa Hora da Alegria, tá? As piadas. Um abraço para todos e continue na nossa web rádio Sertão Oeste.